Pensamento e Vida. Que alegria estar aqui de volta com você. Eu sou Hugo. Olha, a partir de agora nós vamos iniciar um estudo. Um estudo leve, descontraído, que nos orienta a vida, nos orienta os pensamentos e, consequentemente, os melhores direcionamentos. Nós temos um privilégio de ter acesso a essas informações, como dizia o nosso Mestre Jesus. A verdade nos liberta. Vamos iniciar um estudo de uma obra de um dos grandes, digamos assim, espíritos que nos trouxe, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, grandes ensinamentos. Que espírito é esse? Emmanuel. A obra Pensamento e Vida. Essa obra é incrível que, como você vê, é bem fininha, bem pequena no tamanho, mas gigante na sua importância, nos seus ensinamentos, no seu legado para a nossa vida e além dela. E por falar em gigante, o seu autor espiritual, Emmanuel, também é um gigante. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que nós não temos a pretensão aqui de, digamos assim, esgotar essa obra. Pelo contrário, Emmanuel é tão grande, tão profundo, tão gigante e complexo nas suas observações que precisaria de muitos e muitos anos para que nós pudéssemos entender de forma, digamos assim, harmônica todo esse conteúdo. Porém, como disse, nós vamos fazer um leve estudo de forma rápida, pegando alguns pontos para a nossa reflexão no intuito de ampliar o nosso conhecimento, ampliar as nossas percepções da vida e assim orientar, como ele mesmo diz, a nossa rota nessa existência. Pensamento e Vida. Eu sugiro que você providencie esse livro. Caso você não tenha, manda mensagem aqui pra gente que nós disponibilizaremos para você em PDF. A cada encontro nosso, nós leremos, alguns trechos do capítulo. Por exemplo, hoje, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos entender um pouquinho do pensamento desse autor espiritual. Emmanuel, que por sinal deixou também vários outros livros maravilhosos. Um deles é quando ele é o senador romano Públio Lentulus, na sua obra Há 2000 anos. Logo em seguida, ele nos presenteia com outra obra incrível, que nessa obra ele conta a sua trajetória passando aqui pela Terra, que diferente dessa obra que nós acabamos de citar, que ele era o senador romano Públio Lentulus, ele nessa obra seguinte, em 50 anos depois, ele é o escravo Nestório. Escravo que naturalmente, pela sua condição social, ele era totalmente servil, porém com a sensibilidade, com a sabedoria incrível. São outras obras que eu sugiro que você leia. São, digamos assim, conteúdos para a vida e além dela. Voltando aqui para o nosso encontro, Pensamento e Vida. Espero que você consiga rapidamente essa obra. Vale a pena. Eu, particularmente, tenho a cultura de ler livros e passar à frente. Eu acho que o livro ele precisa circular. Porém, alguns livros nós temos que ter, que eu falo que são os livros de estudo para a vida. Esses livros que nós estudamos para a vida, que são aqueles livros que nós, de fato, lemos e relemos, pontuamos, anotamos, rabiscamos, esses livros precisam estar conosco. Esses fazem parte da nossa história. Por sinal, como disse, esse aqui é um dos livros que eu guardo para a vida. Vamos ler aqui uma parte em que o autor espiritual nos dá um presente em conhecimento, com muita arte, com muita sabedoria, com beleza e uma pitada agradável de poesia. Leiam comigo. Pensamento e Vida. Obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve, rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada, de que dispomos em nossas tarefas,
junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nela instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida, chamamo-lhe no mundo espiritual, e sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos, um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 1958. Não é incrível? Nós temos uma questão. Às vezes, quando nós lemos, nós não vamos parando para degustar os pontos importantes. Nesse caso aqui, perceba que o autor nos presenteia com grandes sacadas, com grandes ensinamentos, com pontos que nós não podemos deixar em branco. Claro que cada frase aqui tem um significado incrível, mas tem algumas pequenas passagens aqui que eu quero trazer para dividir com você. Olha que coisa incrível. Já no segundo parágrafo, o autor nos fala algumas páginas que falasse ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orienta a rota. Isso tem a ver, amados irmãos, com o que nós falamos no início desse nosso encontro aqui. Jesus nos dizia que a verdade liberta. Conhecer essa doutrina, saber que a vida não começa e não acaba aqui, é um grande privilégio, porque se tudo começasse e acabasse aqui, nós seríamos como uma fruta, como um biscoito, como, enfim, qualquer objeto que pode ser construído e destruído sem uma história pregressa, sem uma evolução, sem uma sequência de vida. Porém, nós sabemos que isso não é verdade. Nós somos espíritos, estamos encarnados. Nós estamos nessa vida, digamos assim, aprendendo e desfrutando da nossa jornada. Veja bem, eu costumo dizer que a Terra não é um parquinho de diversões. A Terra não é uma colônia de férias. A Terra é uma escola e que todos nós temos o privilégio de estarmos aqui para aprender. Ué, mas aprender o quê? Aprender a amar, aprender a colaborar, aprender a servir e fazer o bem. Sem a caridade não há salvação. Por que sem a caridade não há salvação? Porque todos nós estamos no mesmo barco. Ah, não estamos no mesmo barco? Mas estamos na mesma terra. Estamos no mesmo planeta. Claro que estamos. Nós somos irmãos. Nascemos da terra e para a terra voltaremos. Nós estamos juntos. Quando um está feliz, aqueles ao seu meio também sofrem ou sentem as suas consequências, com a felicidade ou com a tristeza. Se você fizer parte de um grupo, e esse grupo, por exemplo, tiver muito coeso e chegar um integrante muito triste, todos vão se sensibilizar. Porém, se chega alguém muito alegre e aquela alegria toca o teu coração, aquilo transborda e pode ser multiplicado. Nós somos, direta e indiretamente, impactados e influenciados pelos comportamentos daqueles que nos cercam, assim como nós também impactamos e influenciamos. Somos todos irmãos. Essa é uma verdade. A terra é nossa casa e, como disse,
A Terra, de fato, é uma escola. Os desafios da vida são as lições que todos nós temos que aprender. Não como alunos rebeldes, porque você sabe muito bem, os alunos rebeldes, eles se atrapalham e atrapalham os demais. Porém, aqueles alunos mais dedicados, concentrados, empenhados, vivem melhor, aprendem melhor, caminham melhor e passam de nível. Por que será que quando nós temos um problema recorrente na nossa vida, esse problema tende a retornar? Porque tudo que nós não resolvemos, retorna. Se a vida é uma escola, os desafios são as lições. E as grandes questões, os problemas são as provas. Tudo aquilo que nós não resolvemos, retorna. Você, por exemplo, tem alguma questão na sua vida, algum problema que acontece recorrentemente? Se a resposta for sim, possivelmente aí você tem um nó para desatar. Então, recapitulando, tudo que nós não resolvemos na vida, retorna. Quando nós resolvemos, subimos de nível. Tudo bem? Veja só. Tem outra passagem aqui que o autor espiritual nos coloca, né? Juntos aos companheiros em trânsito para o berço, utilizado em nossa escola de regeneração entre a morte e o renascimento. Olha que privilégio nós estamos tendo. Emmanuel nos dá de presente aqui uma cartilha, como ele mesmo nos disse, que é utilizada no plano espiritual. Ou seja, aqueles espíritos que, quando desencarnam, encontram um entendimento, aqueles que se prepararam para o desencarne, aqueles espíritos que trabalharam suas questões de estudo, como esse, por exemplo, nós estamos fazendo aqui. Quando nós desencarnamos, nós temos uma tendência a ter um entendimento maior no plano espiritual. Tendo esse entendimento maior, nós estudaremos para preparar o nosso espírito, o nosso ser espiritual, o nosso eu espiritual, para a próxima etapa da nossa existência. Então, como ele mesmo nos diz aqui, entre a morte e o renascimento. Veja que coisa incrível. Nesse momento, você e eu estamos justamente do outro lado da vida, do lado de cá, entre o nascimento e a morte. E essa cartilha é usada do outro lado, entre a morte e o renascimento. Me diga você aí, temos muita coisa que conversar? Claro que temos. Que privilégio nós temos acesso a essas informações. Gratidão a Deus, gratidão aos nossos benfeitores espirituais, como por exemplo Emmanuel, ao nosso querido Chico Xavier, por ter nos dedicado a sua energia, a sua força, a sua vitalidade e a sua vida para nos presentear com esses conhecimentos, com essas informações. Não canso de dizer que a verdade de fato liberta. E aí o nosso autor espiritual, ele continua nos dizendo, anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus. Eu fico me perguntando, imagina a sua idade, bota 9 meses para trás, vamos colocar um ano, imagina que você tem 50 anos. Há 51 anos, nós não éramos fisicamente nada. E nós nascemos da misericórdia divina. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos que nascerão, os nossos pais também foram assim, os nossos avós, bisavós, tataravós. Nós nascemos do nada, entre aspas, simplesmente pelo amor divino ter nos permitido. O amor do grande Pai nos dá o privilégio da existência. Assim, tudo que nós criamos, porque se Deus é o divino criador, nós também somos pequenos criadores. E aí eu trago aquela brincadeira que eu sempre faço com vocês nos nossos encontros presenciais ou aqui na web. Se um filho de cachorro é cachorrinho, um filho de gato é gatinho, um filho de urso é ursinho, o que seria um filho de Deus? Deusinhos. Nós somos pequenos deuses. Talvez seja por isso que Jesus nos falava: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais.
Isso nos dá uma força, uma clareza, uma energia incrível para retomar a vida, ou para tomar a vida, ou para gerenciar a vida. Claro que não é com mão de ferro, nem controlar a vida como nós imaginaríamos que seria, por exemplo, a vida exatamente como nós gostaríamos. Não. Nós temos que seguir a vida com fluidez, com leveza, com tranquilidade, seguir com amor, com fé, com esperança. Confiança no divino. Nós nascemos do amor divino. Nós todos estamos aqui e logo retornaremos para a pátria espiritual. Imagina que você tem uma casa, um terreno, e você vai fazer uma viagem, vai fazer um trabalho em outro país, e lá você tem que passar alguns anos, talvez estudando, trabalhando. E aí quando você volta na sua casa, por exemplo, no seu terreno que não tinha nada, tem muitas coisas. Tem muitos matos, às vezes tem ninho de passarinho e às vezes criou-se até uma árvore, um pé de manga, né, ou um pé de jaca. Mas você fala, gente, como é que pode ter nascido uma fruta aqui, um pé de mamão? Eu não plantei nada. Claro, a natureza se movimenta, os passarinhos cumprem o seu papel, o vento, o ar, a chuva, o sol, tudo se complementa. Nós somos um incrível sistema. No nosso corpo tem vários sistemas. Nós moramos num sistema, que é o sistema solar. O sistema solar, naturalmente, faz parte de um outro sistema. O nosso universo faz parte de um outro sistema. Talvez digamos assim, de um nível de consciência muito maior, quem sabe até um multiverso. Enfim, aí é outra questão que precisaríamos de outras aberturas para abordar esses temas. Mas voltando aqui, sim, nós nascemos da misericórdia divina. Nós nascemos da bondade do Criador. E isso muda muita coisa, porque dá sentido a toda a nossa existência. Vamos continuar um pouco mais? Caminhando aqui pro finalzinho desse texto incrível, maravilhoso. Veja bem, Emmanuel nos presenteia mais uma vez com um trecho incrível para a nossa reflexão. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Não, essa eu vou ter que repetir. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Meus irmãos, essa frase, por si só, já merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, porque o nosso amado irmão espiritual nos mostra que, através daquilo que nós queremos, nós construímos a nossa realidade. O que nós estamos valorizando nessa vida? Coisas boas ou coisas não boas? Estamos dedicando a nossa vida a buscar energias, pensamentos, sentimentos, emoções construtivos ou destrutivos? Empenhamos os nossos prazeres, direcionamos a nossa felicidade para coisas reluzentes ou coisas ilusórias? Reluzentes é o que tem luz, como a clareza, como a lucidez. A lucidez é o que tem luz. O contrário daquilo que tem luz é a ilusão. Portanto, os prazeres mundanos, envolvidos com drogas, com pensamentos destrutíveis, com relacionamentos vazios, com bebidas em excesso, tudo isso são alegrias que, como a fumaça, como a poeira, vai embora. É como construir uma casa na areia. Construindo a casa na areia, até uma mangueirinha destrói, derruba. Mas construindo a casa na pedra, essa não se vai. Essa o tempo não consegue facilmente abalar. Só a vontade divina. Aliás, a vontade divina, tudo se rende a ela. Portanto, nós temos que seguir o nosso caminho com amor, com fé, com esperança, com gratidão. Temos muito o que conversar. Eu sugiro que você, para o nosso próximo encontro, providencie o livro Pensamento e Vida. Caso você não tenha, manda mensagem aqui pra gente. Nós podemos mandar para você o livro em PDF. Mas se você puder, procura. Talvez aqui na nossa livraria, aqui na livraria do MAP, você vai encontrar. E o nosso estudo vai ser incrível. Leia, adiante seu estudo, porque no nosso próximo encontro, nós não vamos ler o capítulo, vamos ler apenas algumas pontuações, para que facilite o nosso entendimento. Até porque, se nós formos ler, por exemplo,
o capítulo inteiro, o vídeo vai ficar muito longo. Então, a sugestão é, leia com antecedência. Nós vamos, de fato, ou melhor, inicialmente para o capítulo 1. Essa reflexão, por incrível que pareça, foi apenas a introdução. Então, o nosso próximo capítulo é o espelho da vida. Vamos entender melhor o que de fato Emmanuel nos orienta, que é o espelho da vida? Por falar em vida, pensamento e vida. Essa obra do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos orienta a rota. Que Deus nos abençoe, que ilumine o nosso caminho. Eu te desejo paz e bem, paz e luz, paz, muita, muita, muita paz. Eu sou Hugo Richard e nós vamos nos encontrar aqui muito em breve. Compartilhe essa mensagem, ouça, veja e assimile. Vale a pena esse nosso encontro. A vida vai ficar mais leve. Assim espero. Até breve.